Sexta-feira é 1h02 da tarde e olha, já aconteceu tanta coisa nessa manhã de sexta-feira na política brasileira que eu acho que 1h30 vai ser pouco hoje para tanto comentário que o Reinaldo Azevedo vai fazer. Mas antes desses comentários começarem, que tal você se inscrever no canal? Porque aí, caso a gente faça comentários para além dessa 1h30, você confere aqui no canal, porque vão estar todos por aqui. Reinaldo, muito boa tarde. Sabe o que eu estava pensando hoje mais cedo? Você deve ser um fã do cancioneiro nacional, claro, deve conhecer a música do Vando. Quem será a próxima vítima agora? E aí eu pensei, quem será a próxima vice agora? Porque, pelo jeito, Maravilhoso, né, Vando. vamos ter outras vices. Maravilhoso, Vando. Adoro a chamada música brega. Aliás, eu Mas sou brega é muito amigo, sou maravilhoso. amigo pessoal. Eu sou amigo pessoal do rei do brega, nós já conversamos a respeito, que é o Falcão, né? Porque sempre tem ali aquela expressão direta, e no caso do Falcão, que é um homem inteligentíssimo, tem sempre essa expressão direta do sentimento e, ao mesmo tempo, um significado que se dá num outro plano. É um homem brilhante. Pois é, rapaz, eu, nessas horas, sempre lembro do Mayakovsky, né? Melhor morrer de vodka do que de tédio, né? Enfim, eu não recomendo que as pessoas morram nem de vodka nem de tédio, mas de qualquer modo, uma coisa é certa: no Brasil, de tédio não se morre, né? Nós não temos aqui aquela coisa aborrecida, assim, aquela vida modorrenta, né? Acho que já comentamos aqui, tem um romance sueco maravilhoso, chama A Morte de um Apicultor, Lars Gustafsson, que é um pouco aquela coisa. Suécia, de vez em quando, mata lá um primeiro-ministro que anda de metrô, né? Mas, de qualquer modo, aquela coisa assim, não acontece lá muita coisa, né? Eu estou falando do Olaf Palme no Rio. Agora aqui não, né? Aqui, assim, a gente está sempre. E que acontecem coisas maravilhosas, assim. Você está trabalhando, como eu estava ontem, no ar. Tereza Cristina decide ser vice. Eu falei, porra, mas isso vai contra toda a minha apuração, isso vai contra tudo que a gente tinha, todas as informações. Na hora mandei mensagem para o seu conterrâneo Ciro Nogueira. Aliás, ô Ciro, você não me respondeu até hoje. Sabe que coisa feia. Aí eu falei, mas escuta. Bom, não era, né? As coisas que esquecem de acontecer. E sim, nós vamos falar bastante de Lulinha aqui hoje, o inquérito e tal. Eu só não sei se eu vou falar aquilo que alguns querem ouvir, né? Já assim, eu quero ouvir já, quero que você seja juiz de condenação. Eu nunca sou. Eu sempre lido com os fatos. Mas vamos começar, porra? Eu tô me antecipando. Animado, Vamos sexta-feira. começar, mas antes, de ir para a política, eu só quero ficar um pouquinho mais no brega, porque o Falcão tem um dos melhores versos de todos os tempos da música brasileira, que é a seguinte: pela marca de pneu nas suas costas, vi que você também andou se divertindo. Eu acho isso de uma poesia incrível. Falcão é incrível e, de fato, vamos agora para a política. Vamos sair do brega, mas o brega Espetacular. também vai levar a gente. Olha, Tem um Reinaldo, outro. como a gente está falando aí, Coração de frango atravessado pelo espeto do ciúme. Que ele está olha indo, ele aí. vê a namorada comendo numa banquinha coraçãozinho de frango com um outro, diz coração de frango atravessado pelo espeto do ciúme. Eu tenho um vídeo em que eu e ele estamos cantando essa música juntos, eu só mostro no privado, mostro só para você. Tá bom. Ó, como a gente vai falar desde o início do programa, Reinaldo, o PP ele confirmou hoje, sexta-feira, que vai se manter o quê? Neutro nessa disputa presidencial deste ano. O partido ele divulgou uma nota mais cedo, depois da imprensa e do Flávio Bolsonaro terem dito que a Tereza Cristina, senadora Tereza Cristina, que é filiada ao PP, ela tinha aceitado ser vice na chapa do Flávio. A maioria dos dirigentes do PP se manifestou contra uma coligação com o Flávio, barrando aí essa aliança com a Tereza Cristina. A decisão ocorreu depois que o Ciro Nogueira consultou as lideranças estaduais da legenda, lembrando que ele é o presidente nacional do partido. O jornal Folha de São Paulo ouviu aí alguns dirigentes do PP, eles informaram que a consulta ocorreu entre quarta e quinta, e a maioria indicou a preferência pela neutralidade nessa eleição nacional, com a liberação aí de apoio dos diretórios a Lula, Flávio Bolsonaro ou a outros candidatos à presidência. O PL tem até o dia 5 de agosto para articular aí com o PP e tentar uma mudança de pensamento. Esse é o prazo limite para a realização das convenções.
No comunicado que foi divulgado hoje, o PP afirma o seguinte: o Progressistas, após consultas aos seus diretórios estaduais, decidiu por maioria permanecer neutro no processo eleitoral. Diante disso, reiteramos posição de não convocar convenção nacional. A decisão já foi comunicada e acatada pela nossa líder no Senado Federal, a senadora Tereza Cristina. Ou seja, Reinaldo, mais dor de cabeça para a campanha do Flávio, né? Mais dor de cabeça. E aí, tem uma expressão, eu não sei se já passou lá pela sua terra, para o Brasília e tal, mas tem na minha e por aqui. E é o chamado malandro tangerina. Malandro tangerina é aquele que também tem outra expressão, né? Desse dá uma de João sem braço, né? Dá uma de nhonho para conseguir coisa. Ô, Rafa, no mesmo dia em que o partido anuncia, né, a mudança da cúpula da comunicação, em que se demite o marqueteiro, né, agradecendo por ele ser uma pessoa tão dedicada, tal, e se traz outro, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? No mesmo dia, tem essa operação desastrada, porque é importante informar que essa conversa foi precedida, essa história de que a Tereza Cristina seria vice, foi precedida de um encontro do Flávio com ela, né? E foi a turma do Flávio que vazou, que ela aceitava ser vice. Ela é muito discreta, não foi ela. Depois, sim, foram falar com ela, ela disse, aceitaria, se o partido fizer o acordo. O que se tentou foi tomar 2 partidos de assalto. É preciso que a gente deixe isso claro. Existe uma federação, PP e União, aquilo que um fizer, o outro tem de fazer. E eles tentaram, simplesmente, tomar os 2 partidos. Agora, nós sempre estamos aqui com algum apelo à literatura também, né? Como diria o grande, espetacular Fernando Pessoa, né? O mundo é para quem tem condições de conquistá-lo, e não para quem sonha que pode fazê-lo, ainda que tenha razão. Aí, nesse caso, nem razão tem, né? Então, assim, foi uma tentativa de tomar os 2 partidos. Eu chego, crio o fato consumado, eu sei lá que diabo de avaliação eles fizeram, certamente errada, de que, uma vez a Tereza Cristina topando, ela que tem uma presença forte no agro, ela é do agro, né? Ela é uma representante desse setor da economia, portanto, há muitos dirigentes locais desses partidos que são ligados também ao agro, embora ultimamente você sabe que a bancada do agro, Rafael, ela está muito diversa, viu? Eu quero dizer o seguinte, que se eu quiser ser da bancada do agro, considerando alguns que estão lá, eu também posso ser, porque eu tenho uma jabuticabeira aqui muito prolífica, tem um pé de limão, que também produz bem, né, de limão cravo, limão rosa, né, perfumadíssimo. Tem o romã, né, tem uma coisa que chama limão caviar, que um dia vai dar limão caviar e eu vou ficar milionário, considerando o preço de cada coisinha de limão caviar. Eu também posso ser do agro. O agro hoje é um estado de espírito, não precisa nem ter terra. Às vezes o cara só é um especulador do agro, ele é da bancada ruralista. Mas, de qualquer modo, tem uma expressão da bancada ruralista forte nesses partidos. E aí se imaginou, num erro de cálculo brutal, que aconteceria, sim, uma pressão irresistível e as bases querendo. Não, foi o contrário. Teve indignação. Por exemplo, no Pernambuco, o representante lá da federação falou, mas aqui não vai ter de jeito nenhum. Pode esquecer. E não tem. Então você anuncia, é a solução de todos os males. Eles estão perdidos, estão tentando ver se consegue também uma vice do Novo, a tal da Maria Helena.
que não tem voto nem ali em Santo Amaro, cara, estão perdidos, né? O Novo já disse que vai com chapa pura, porque também não vai ter Joaquim Barbosa. Existe, por mais que se possa, eu acho muito, acho até divertido, porque ela não tem nenhuma substância teórica, né? Fica aí, nós vamos falar de Lulinha daqui a pouco, é isso que você quer? Vamos falar. Não tem nenhuma substância, não tem teoria, mas fica assim, Lula perdido, Lula velho, a velhice da política, a velhice de não sei o quê. Bom, goste-se ou não do PT, tal, não compartilho dessa tese. Não acho que seja isso, mas o tempo dirá. Agora, que a direita vive o seu colapso, e quando eu digo colapso, nem é o colapso eleitoral, porque tem bastante voto, pô. Tem bastante voto, quase meio a meio aí. Hoje, acho que o Lula ganharia, mas tem bastante voto. Tem bastante voto, mas não tem rumo nenhum. Quer o quê? Né? Esse é o ponto. Então, vamos lá. Quando você... Note, PP, neutro. União, neutro, neutralidade. União, neutralidade. Podemos, neutralidade. Republicanos, por enquanto, talvez seja aquele mais próximo, mas também não vejo muita disposição. Neutralidade. Né? Novo. Você só pode dizer que existe se você for um empirista, Rafael. Assim, eu sei que existe porque sou São Tomé. Fui lá e vi. Mas existência propriamente não tem mais. Não é o partido que o Amoedo criou. Que era, sim, um partido de direita, da direita democrática. Não, eu jamais votaria mais da direita democrática. O Novo hoje nem isso é. Nem da direita democrática é. Né? Aliás, algumas das expressões mais fascistoides da política estão lá. Né? A gente ali mais estridente à direita do próprio bolsonarismo. É caduca. Então, o que essa gente quer? E quando você... E do ponto de vista da economia, e do ponto de vista da política, quer o quê? Qual é a tese? Qual é a tese que não seja ficar martelando ali, corte de gastos, corte de gastos, corte de gastos, mas corte de gastos, qual gasto? Por exemplo, emendas, os 60 bilhões? Não, aí não. Né? E não consegue se entender nem com o Centrão. Eu falei aqui de PP, União, Podemos, republicanos. Ô, Rafael, faça como Diógenes e vá com uma lamparina e tente encontrar um progressista aqui. Você também não encontra. E o PL? Bom, o PL é dominado por essa maluquice bolsonarista, essa loucura. A gente nem sabe por que o Flávio é candidato, além de ficar exercitando a memória do pai. E agora que houve uma mudança no comando de campanha, nós vamos ver, né, o comando marqueteiro da campanha, mais ainda, será ainda mais bolsonarista. Houve uma tentativa de construção daquilo que nunca aconteceu, a não ser no delírio de certo colunismo, né, que era o bolsonarismo moderado. Né? Que eu sempre brinquei, o bolsonarismo moderado é aquela cabeça de bacalhau que você compra no mercado, nas bancas, né? Estão vendendo bacalhau ali. Né? Procura lá a cabeça de bacalhau para você comprar. Né? O que é bolsonarismo moderado? Então, é o colapso de qualquer entendimento de política pública da direita, que já existiu. Já existiu, mas olha que coisa. Já existiu, e esses dias se tocou nesse assunto, quando essa direita era hegemonizada pelo PSDB. Mas o PSDB era um partido de direita? O PSDB não. Mas ele era
o partido que rivalizava com o PT, e rivalizando com o PT, tinha adesão daqueles, durante um tempo, inclusive de parte do eleitorado, que, sendo antipetista, via no PSDB a possibilidade de rivalizar com o PT. Então, e o PSDB sempre teve quadros importantes, com teses importantes, pelo menos até, acho que isso se perdeu a partir de 2010. 2014, vai, aí sim, completamente. Né? Mas tinha. Hoje em dia é o bolsonarismo que hegemoniza essa direita, né? Mas, em razão de aspectos regionais da política brasileira, não consegue também se impor e não tem conseguido se impor. E aí nós temos esse quadro que a gente vê do Centrão abandonando o Flávio, porque de resto também não tem nenhuma certa firmeza que o pai conseguia ter, né, ali dentro daquela coisa bronca, né? Ele é muito mais frágil em determinados aspectos da atuação política dele, né? E me parece que ele definitivamente quebrou a cara quando o Ciro Nogueira caiu nas malhas da PF, no caso do Banco Master, e ele foi lá para pisar na cabeça do Ciro Nogueira, pisar na cabeça de um aliado. Muito grave, investigue-se, não tem nada com isso e tal. Até o dia 13 de maio, quando veio a público o áudio do pedido de dinheiro dele para o Vorcaro, e ficamos sabendo de todo o resto do Dark Horse. Atenção, ficamos sabendo por reportagem da imprensa. Né? Ato do relator do caso Master até agora, e também desse caso do Dark Horse, a gente não tem. Né? Isso também vai ser tema hoje. Né? Nós vamos falar aqui do presente que o André Mendonça deu ao Flávio, vamos ver o que ele vai fazer com isso. Né? Porque tem criança que ganha o brinquedo e quebra logo no primeiro dia. Né? Também tem isso. Ganhou, presentinho. Né? Então, é uma direita caduca. Caduca. Que não tem proposta. Vamos ver agora, vem marqueteiro novo, então agora nós vamos ter um eixo na campanha, vamos falar. Vamos ver o quê? Toda a pressão, e a pressão do bolsonarismo raiz, é para voltar a fazer aquela campanha que eles acham que é uma campanha com pegada. Hiperreacionária. Né? Bom, isso também não interessa a alguns desses partidos aqui, porque, por exemplo, tem PP, União, muitos têm presença ali no Nordeste e não vão querer esse discurso, porque sabe que o Flávio lá não emplaca. Né? O Ciro Gomes hoje, segundo a Quest, ganharia, por exemplo, uma eleição no Ceará, mas a rejeição ao Flávio lá subiu para 61%. Então, não, né? Não, o Flávio não conseguiu unir a direita e, ao mesmo tempo, não é possível que surja outro nome. Não dá. O Caiado está aí, tentando. Né? Vamos ver, agora botou o Aldo Rebelo como coordenador da sua campanha. A gente vai lá mais para a parte final do comentário, que vai ter um certo alívio cômico ali no fim do programa. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas, veja, não creio que dê certo. Tem uma pergunta que não é do Freud, mas se atribui, por uma hora eu entro em detalhes, mas assim, mas o que querem as mulheres? Também é difícil de saber. Tem gente que não descobriu até hoje. Mas o que quer a direita brasileira? Está aí uma boa pergunta. Né? Poderiam. Vamos espelhar? Mas o que quer a esquerda brasileira? Bom, são muitas esquerdas, mas vamos lá. Isso que se chama genericamente de pensamento progressista tem um compromisso com a distribuição de renda, tem um compromisso com a universalização da educação, tem um compromisso com os direitos fundamentais. Isso é inegável. Isso é inegável.
né? Leiam o livro do Norberto Bobbio, que é um liberal, né? Direita e esquerda, a diferença, um livrinho piquititico, a diferença entre direita e esquerda, e mesmo eu não me considerando esquerda, mas alguns acham que eu virei um perigoso comunista, tô nem aí. Podem até me achar feio, eu não acredito. Nem me achando um perigoso comunista, mas é evidente que os progressistas têm, a esquerda tem um compromisso maior com distribuição de renda e tal, e pode fazer muita coisa errada em nome disso, né? Você pode fazer muita coisa errada tentando fazer coisa certa. Isso na vida da gente é assim também, né? Agora, a direita brasileira, essa que está aí, que é o quê? Como é que essa direita diz que vai cortar gastos e o alvo dela é saúde, é educação, e é salário mínimo, é aposentadoria, e o Brasil tem 840 bilhões de despesas tributárias por ano, entre isenções, incentivos, etc., 60 bilhões por ano em emendas, e disso ela não toca, né? Ela não tem projeto. E isso se espelha aí.